Vamos falar hoje sobre o medo do medo. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal. E todo sábado nós trazemos aí reflexões para te fazer pensar sobre as situações da sua vida, sobre as questões emocionais. Hoje então falando sobre o medo do medo. Mas todos os dias aqui nesse canal tem vídeos sobre saúde emocional. Então, se você quer ficar bem emocionalmente, se inscreva e ative o sininho. Se você não me conhece, muito prazer, sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo, criador do tratamento Método CDA e escritor de alguns livros sobre o assunto. Então vamos direto à nossa reflexão de hoje. Um dos principais problemas das pessoas ansiosas é, sem dúvida, o medo do medo. As pessoas sentem medo de sentir medo. Isso acontece por motivos muito específicos. O primeiro deles é que o medo nos traz sensações, sintomas muito ruins. Então, quando a pessoa sente medo, ela não tem medo de sentir o medo. Ela tem medo das sensações que o medo traz. Como, por exemplo, o coração acelerado, a falta de ar, os tremores. Todo mundo já sentiu esses sintomas quando sente medo. Então, o medo do medo está atrelado nas pessoas a esse sintoma que ela sente. Que a pessoa ansiosa, como ela já antecipa coisas ruins acontecendo, ela acaba confundindo as coisas. Confunde o medo, os sintomas que vêm do medo, com os sintomas de doenças e acaba achando que está doente. Então, sentir medo de ter medo significa que você não entendeu ainda o verdadeiro papel do medo nas suas vidas. O medo, ele acontece para nos proteger. Quando você começa a entender qual é o verdadeiro sentido e papel do medo nas nossas vidas, você perde o medo de sentir medo, porque você percebe que ele vem para te proteger. O medo vem para te proteger de ameaças. Ele é como se fosse um alerta, tá? Te alertando, te avisando de algum perigo, algum potencial perigo que possa vir a acontecer. Então você não pode ter medo de algo que vem para te ajudar. Eu acho que o grande problema das pessoas sentirem medo do medo é a educação, as informações erradas que nós recebemos desde a infância. Sabe, lá atrás, quando sua mãe te repreende quando você sente medo, quando você é taxado de fraco quando sente medo, quando você é taxado de frouxo quando sente medo, de que as pessoas escondem os sentimentos para não demonstrar para os outros que estão sentindo medo. Então essa educação que vem lá da nossa infância acaba nos trazendo uma sensação de que o medo é algo ruim. Então nos fazendo sentir medo de ter medo. Mas a partir de hoje perceba o seguinte: em quantas situações do seu dia o medo te protege? Até no semáforo, quando você vai atravessar, você não ultrapassa o sinal vermelho. Por quê? Porque você tem medo de que algo ruim possa acontecer. Então o medo te faz bem, o medo te protege. O medo, ele acompanha você para te alertar sobre potenciais perigos. Caso você não tivesse medo, você ia ver um leão no meio da rua e ia colocar a mão na boca dele. Mas isso não vai acontecer, porque você tem medo de ser mordido. O medo do medo só vai ser perdido quando você entender verdadeiramente qual o papel do medo na sua vida. E quando você entender o porquê esses sintomas de medo acontecem. Quando você entender o porquê esses sintomas de medo, eles acabam te causando receio. Quais os papéis desses sintomas no seu organismo? Por que eles acontecem? O entendimento sobre o medo elimina o medo do medo, porque você tem medo de algo que não é ruim. Te ensinaram que o medo é ruim, mas ele não é. E você precisa perceber isso o quanto antes para parar de paralisar a sua vida por conta de sentimentos de alerta, de receio. Aliás, muitas pessoas acham que quando você sente medo de algo, você tem que parar aquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho medo de andar de ônibus, então eu não posso andar de ônibus. O medo está atrelado muito a isso também. Eu não posso fazer isso porque eu estou com medo. Mas isso é uma ideia errada. O medo não significa que você não pode andar de ônibus, e sim que você tem que ter cuidado ao andar de ônibus. Você pode fazer qualquer coisa com medo. E como eu falo para os meus clientes do Método CDA lá no suporte, se der medo, vai com medo mesmo.
para você que quer aprender a controlar o medo, chame nesse número de WhatsApp para que eu possa enviar dicas diárias no seu WhatsApp de saúde emocional, para você controlar o medo, a ansiedade, o pânico, o estresse, a depressão. São dicas diárias diretamente no seu WhatsApp, informações sobre tratamentos e muitas outras coisas. E para você aprender a controlar o medo aqui no YouTube, clique nessa playlist e você vai ser direcionado a diversos vídeos onde eu vou te mostrar como você pode fazer para superar esse medo. Por hoje é isso. Forte abraço do Joelberton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.